Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Hoje eu trago aqui as minhas opiniões baseadas nas escrituras a respeito desses acontecimentos que têm ocorrido em Israel. Uma guerra terrível tem acontecido, não somente nesse ano, mas há muito tempo atrás Israel sempre entrou em guerras, né, contra outros povos. Não é de hoje que isso acontece, não é novidade, né? Mas existe toda uma argumentação, tudo que a mídia diz, tudo que alguns grupos religiosos estão dizendo. Então eu venho aqui nesse meu pequeno canal falar, baseado em alguns textos bíblicos, trazer alguma contribuição a respeito dessa guerra, né, entre Israel e o Irã. O que é que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Bem, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos descobrir hoje que Israel é um sinal de Deus para as nações. Quando a gente estuda o Apocalipse, em alguns temas do Apocalipse, a gente vai entender que se você tratar Israel de maneira ruim, Deus vai tratar você de maneira ruim. Entendeu? Deus sempre protegeu Israel. Porém, eu quero, nesse vídeo, mostrar a vocês que o Israel atual, os israelitas, ou esse grupo de judeus que não crê na palavra de Deus, isto é, no Novo Testamento, eles só acreditam no Antigo, tá? De Gênesis a Malaquias, mas não acreditam no livro de Mateus ao Apocalipse. Então, essa nação de Israel, atualmente, ela não é uma nação que acredita em Deus, não acredita no Messias, não acredita no Filho de Deus, não acredita na mensagem do Evangelho. Então, tudo que as pessoas estão hoje falando, seja grupos religiosos, a mídia de uma forma geral, né, com sua ótica geopolítica e as coisas ao redor de tudo isso, muitas das vezes não tem parecer fundamentação bíblica. Então, de uma forma muito sucinta, curta e direta, vamos ver aqui por que existe tanto ódio contra Israel. Porque as nações, de uma forma geral, odeiam Israel, independentemente se eles estão em guerra ou não. Eu vou trabalhar aqui algumas questões e vou construindo no decorrer da minha argumentação tudo isso, tá? Mostrando a importância de Israel, mesmo que o atual Israel não acredite na palavra de Deus, tá? Existem alguns grupos pequenininhos que acreditam e outros grupos que acreditam no Messias, porém é uma seita judaica messiânica. Então piorou completamente, tá? Então, assim, vamos ver se esses acontecimentos atualmente faz parte da cronologia do arrebatamento, da escatologia, do apocalipse, tudo mais. Será que esses acontecimentos atuais e recentes que Israel tem enfrentado, né, para se defender ou para atacar outras nações, outros grupos, enfim, tem algo que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Será que isso estamos no fim dos tempos? Bem, vamos ver aqui rapidamente o seguinte. Primeiramente, Israel é importante. Desde a sua fundação, tá? A sua formação, o seu chamado, tá? Desde a época de Moisés, por exemplo, Israel é importante. Então, de três formas, Israel é importante. A primeira forma é a forma espiritual. A forma espiritual faz com que Israel seja importante espiritualmente, tá? Por quê? Por que isso? Porque os escritores do Antigo Testamento, por exemplo, eram judeus, os sacerdotes eram judeus, os profetas judeus, o próprio Jesus é judeu, tá? De uma forma geral, a nação de Israel é importante por esse requisito. Por exemplo, também Deus multiplica os descendentes de Abraão como as estrelas dos céus e jamais deixará de abençoá-los, tá? Isso é quando a nação acredita realmente na palavra de Deus, tá? Então,
Quando ela não acredita, aí o bicho pega, ok? Isso dentro da perspectiva de que Israel acredita. Porém, você vai ver aqui que o atual Israel não acredita em Deus, em Jesus, tá? Por exemplo. Ou na Trindade, né? Então, Israel é importante, sim, de forma política, tá? Ainda que atualmente Israel não esteja espiritualmente sendo importante, era importante politicamente, por causa de questões geográficas, por causa de algum tipo de riqueza na terra, culturais, enfim. Existe toda uma questão econômica e também profética sobre Israel. E uma terceira importância que a gente pode citar aqui é que Israel é importante intelectualmente. Então, de Israel surgiram, tanto na época bíblica quanto atualmente, pessoas muito sábias, né, na ciência, enfim. Então, Deus sempre se revelou a Israel. Tá? A partir disso aí, a gente vê a importância de Israel, né, porque eles foram chamados para escrever a Bíblia, é o povo de Deus e tudo mais. A partir desses aspectos, dessa importância, percebemos que as outras nações, sejam outras religiões, tá? Elas odeiam Israel por esses fatores, por essa importância. Dentre essas importâncias, o principal ódio é espiritual. Por quê? Israel é um grupo, é uma nação, é um povo que não aceita outros deuses, né? Não aceita imagem, tá? Não aceita falsos deuses, a não ser o Criador dos céus e da terra. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Senhor Jesus, sendo judeu, foi vítima de perseguição, calúnias, chegando ao ponto de ser morto na cruz do Calvário. O mundo o odiou. Veio para os seus, mas eles não receberam. Até os membros de sua família o rejeitaram. Então, o diabo nunca desiste da campanha maligna para destruir o povo de Deus, que isso é Israel. Então, por que tanto ódio? Porque existem nações que querem fazer desaparecer Israel da terra. Então, existe desde do Antigo Egito, tá? E atualmente, existem povos, existem organizações, nações que querem acabar com Israel. Você vê, por exemplo, Adolf Hitler acabando com Israel. Na mente diabólica desses grupos, eles querem apagar Deus da história. Tá? Então, Deus sempre se revelou a Israel. Então, é uma forma de atacar Deus. Atacando Israel, se ataca Deus. Porém, o atual Israel não serve ao reino de Deus no momento. Tá? A gente vai ver mais adiante essa questão. Então, esse ódio, independentemente se eles acreditam ou não em Jesus, povos vão surgir, tá? Gog Magog, Rússia, né? Vão surgir para dizimar Israel. A princípio, pela própria esquerda, pelo comunismo, pelo nazismo e pelo islamismo, de uma forma geral. Agora a gente vai entrar aqui em alguns assuntos mais profundos, tá? Mostrando a vocês que Israel, dessa forma, quando Israel é o supersinal de Deus. Bem, veja só. Dentro da escatologia, nós entendemos Israel, tá? E percebemos que Israel ela tem uma peça muito importante no evento do futuro. Tá? Algumas pessoas, eu vou ler aqui um trecho muito extenso. Por quê? Porque algumas pessoas não acreditam que Israel é importante. Não acreditam que Israel seja importante. Porém, Israel é importante. Seja no aspecto da sua incredulidade, tá? Porque isso vai gerar a possível clamor pelo Messias, e também porque eles vão acreditar futuramente no Messias, como nós acreditamos. Por quê? Porque existem dois reagrupamentos de Israel à terra prometida, que é Israel, por exemplo, no fim dos tempos. Ou seja, até o momento do arrebatamento, não aconteceu o arrebatamento da igreja ainda, tá? Então, até esse momento do arrebatamento, a nação de Israel como um todo, ela permanece em um estado de ateísmo, no estado de incredulidade. Eles não acreditam realmente na palavra de Deus da forma completa. Porém, quando a igreja é retirada da terra, o anticristo engana o povo judeu
e começa essa grande tribulação para que na segunda vinda aconteça que os judeus realmente passem a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e daí Israel se torna uma nação ou um povo que tem fé no Messias, tá? Então tem esses aspectos importantes que aí muitas vezes a gente não percebe. Então, o primeiro agrupamento mundial de Israel atualmente é cheia de incredulidade. Israel não acredita em Deus, tá? Veja só, quando Israel, em 1948, né, começa um cumprimento real das profecias bíblicas sobre um agrupamento internacional de judeus incrédulos antes da grande tribulação. Então, a maioria das pessoas que estão hoje em Israel, judeus, são incrédulos. Há até alguns textos de Isaías, Ezequiel, Sofonias, por exemplo, para mostrar isso. Por exemplo, vamos ver o texto de Ezequiel 20, 33 e 38. Só o versículo 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e os congregarei nas terras nas quais andais espalhados, como forte com o braço estendido e derramado furor. Levai-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Favoei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da minha aliança. Separei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Aí tem outros textos que vão mostrar isso tudinho. Tá? Então, atualmente Israel é um grupo de pessoas que não acreditam no Messias, tá? Mas isso faz parte, sim, de profecias bíblicas. O segundo esse primeiro agrupamento da incredulidade é antes, por exemplo, da grande tribulação. Consequentemente, é um pouco já antes do arrebatamento. Após o arrebatamento, e depois pelos 7 anos, temos o segundo agrupamento mundial de fé de Israel. Então, muitas passagens bíblicas falam do reagrupamento de Israel em fé no fim da tribulação, juntamente com a segunda vinda de Jesus, em preparação para o começo do milênio. Estas referências não estão sendo cumpridas pelo atual Estado de Israel. Algumas citações incluem Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Zacarias, Mateus, Ezequiel, capítulo 11, verso 14 ao 18, por exemplo. Então, atualmente Israel não está cumprindo certas profecias bíblicas de fé sobre o Messias. Tudo que está acontecendo em Israel é para que Israel passe a acreditar no Messias. No Novo Testamento, por exemplo, não que eles vão se tornar judeus messiânicos. Os judeus messiânicos é uma seita. Tá bom? No canal existe um vídeo falando sobre isso, tá? Não confunda. Porque o povo de Israel precisa aceitar Jesus, tá? Para que eles tenham salvação. Então, nesse segundo reagrupamento, após o anticristo, né, após o arrebatamento da igreja e tudo mais, eles passam a invocar o Senhor. E assim diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens dos teus parentescos, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajudá-los no meio dos povos, e o recolherei das terras para onde forem lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para Lari e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Então existem outros textos, tá? Então Israel, de fato, é o super sinal de Deus dos fins dos tempos. É uma indicação óbvia de que o tempo está se esgotando a cada hora que se passa. Essas leituras bíblicas, essa reflexão bíblica, tá, mostra que a gente não necessita se preocupar com o que os jornais anunciam. Obviamente, a guerra, de uma forma geral, da perspectiva do ponto de vista humano, traz sofrimento,
angústia, desespero, fome, miséria, terror, pânico, mas Israel é a nação de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, mas que o atual Israel é um grupo de pessoas, uma nação de incrédulos, que faz parte de cumprimentos de profecias, mas que eles se destinam a, posteriormente, acreditar no Messias, para que o Messias, de fato, possa intervir e defender Israel contra qualquer inimigo, físico ou espiritual. Então, de fato, seja o Irã, Rússia, qualquer outro grupo, qualquer outro país, qualquer outra organização ou ideologia que vise destruir Israel, é uma clara indicação de que, a princípio, estamos em instantes finais. A princípio, do arrebatamento da igreja. Tá? Para que depois se cumpram outros profecias. Por exemplo, a construção do templo, a ascensão do anticristo, a implementação do 666, e depois o retorno de Cristo com seus anjos para o Armagedon, e Israel retorna para o Messias. Tudo isso faz, de fato, parte do plano de Deus. Porém, a gente não deve realmente nem sempre acreditar no que a mídia está divulgando sobre Israel e sobre a guerra em si contra Israel ou a defesa de Israel. Então a gente precisa voltar-se para as escrituras para compreender o papel de Israel nesse momento e o papel da igreja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê seu like, dê sua opinião aí, se você sabia ou não dessas informações, da importância desse ódio, por que as profecias bíblicas devem se cumprir, entendeu? Se você sabia ou não disso, então fica à vontade para interagir conosco. Será um prazer, uma honra. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.